Olá! Vale tudo para pregar a Cristo? A Bíblia diz: é verdade que alguns pregam a Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam a Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas o que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. Filipenses capítulo 1, versículo 15 e 18. Alguém poderia alegar que Paulo não se importava com a metodologia, com a estratégia, com os recursos, com as motivações ou os meios de como o Evangelho é pregado. Basta ser pregado. Portanto, desse modo, não deveríamos e nem poderíamos julgar ou condenar se alguém fala de Cristo por, segundo Paulo, por ambição egoísta, sem sinceridade, por motivos falsos. Desse modo, vale tudo. Entretanto, antes de chegarmos a essa conclusão, deveremos conhecer o contexto da fala de Paulo. Ele escreve nesse texto: enquanto estou preso. Ele estava encarcerado em Roma, e isso por causa do Evangelho, acusado pelos judeus ortodoxos como um perturbador ou perversor da ordem pública. Diz ele: pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Atos capítulo 4, versículo 2. São eles que, na verdade, pregam a Cristo por inveja e rivalidade, denunciando ou afirmando às autoridades romanas que os cristãos, em especial Paulo, criou um movimento revolucionário contra o trono de César, dizendo que há outro Kyrios, ou seja, outro senhor maior e superior ao de Roma, e este chama-se Jesus, o crucificado. A motivação que os levava a isso era, evidentemente, preservar o templo de Salomão, que constituía a grande fonte de enriquecimento. Estamos falando da classe dos fariseus, dos saduceus, aliás. Esse grupo que mais acriminava Paulo como perturbador público, os saduceus, e os quais administravam o templo, eram os sacerdotes do templo. Portanto, eles compreendiam a elite sacerdotal enriquecida da época. E quando o templo ele foi destruído por Tito nos anos 70, essa fonte de riqueza se esgotou e a seita, compreendida pelos sacerdotes e levitas, empobreceu drasticamente e se desfez. Paulo, na verdade, acaba se alegrando. Afinal, seus algozes, com isso, anunciavam a Cristo aos magistrados e à elite governante romana. Ele escreve: o importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado. Filipenses 1, 18. Desse modo entendemos que tentar justificar as estratégias e modelos de pregação do Evangelho, no mínimo polêmicas e absurdas em nossos dias, não condiz com esse texto. Tanto que Paulo diz: eu mesmo, irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente, nem com muita sabedoria para lhes proclamar o mistério de Deus. Pois, continua ele,
decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. E foi com fraqueza, temor e com muito tremor que estive entre vocês. Minha mensagem e a minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração do poder do Espírito, para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. 1 Coríntios 2, versículo 1 a 5. Paulo, portanto, ele deixa bem claro aqui que ao pregar o Evangelho não o fez por meios ilícitos, não o fez em busca de poder, de popularidade, de manipulação, de controle, de massificação ou de dinheiro. Tanto que ele acrescenta: ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus, com sinceridade, como homens enviados por Deus. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 17. Aliás, Paulo ainda acrescenta, escrevendo ao seu sobrinho, discípulo, pastor da igreja de Éfeso, o seguinte quanto ao conteúdo da mensagem da sua proclamação. Ele diz assim para Timóteo: se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e nada entende. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre pessoas que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3 a 5. Quando dizemos que alguém se afasta do Evangelho, literalmente afirmamos que esse se afasta de Cristo. E isso, segundo Paulo, pela loquacidade frívola e perversa, engessada por ambições pessoais. Tanto que ele escreve: o objetivo dessa instrução é o amor que procede de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé sincera. Alguns se desviaram dessas coisas, voltando-se para discussões inúteis, querendo ser mestres da lei, quando não compreendem nem o que dizem e nem as coisas acerca das quais fazem afirmações tão categóricas. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 5 a 7. Portanto, usar o texto de Paulo lá em Filipenses capítulo 1, versículo 15 e 18, para justificar a banalização ou a legitimação de erros e práticas doutrinárias espúrias é, no mínimo, um erro tão grave quanto apoiar, por exemplo, a ideologia de gênero ou o homossexualismo, alegando que Davi era um homossexual e amou Jonas. É impressionante o quanto uma pequena quantidade de fermento pode levedar a massa toda. Gálatas 5:9, disse Paulo. A reafirmação disso encontramos na resposta a essa pergunta. O que motivou Roma a perseguir posteriormente os cristãos a ponto de desejar extirpá-los? São vários os motivos, e todos culminando no mesmo ponto. Como a religião sempre significou o controle das massas, o imperador Nero e os demais que o sucederam impôs-se como ser divino, e para perpetuar seu poder político nas províncias,
ele chegou a exigir adoração a si mesmo como prova de fidelidade para com o Estado. Daí criou-se em cada cidade um corpo de oficiais conhecidos pelo nome de prefectus urbi. Prefectus urbi, cuja função era constranger, fixar e consolidar o dito culto ao imperador, castigando, confiscando propriedades e impondo a pena de morte aos que se lhe opunham, os divergentes. O prefectus urbi construiu imagens do imperador, altares, locais para o culto, e fazia isso usando de força bruta para que houvesse o cumprimento da religião do Estado. Isso em cada cidade e cada canto dos seus domínios. Esse ato violento é descrito pelo Apocalipse, capítulo 13, versículo 4 a 8. Embora os romanos tolerassem as religiões das províncias conquistadas e até permitissem que fossem colocado em seu panteão na capital um Deus representativo, era proibido o proselitismo, o evangelismo. Por isso que os cristãos foram acusados de quebrar a Pax Dorum, ou seja, a paz dos deuses. E pior, pela contumância, isto é, nessa obstinação ferrenha dos cristãos de não cometer apostasia, nem sacrificar para as divindades do panteão greco-romano ou para César, foram acusados e, portanto, perseguidos. Então, para justificar as ações persecutórias, os romanos lançavam mão de argumentos tradicionais, como o respeito ao mos maiorum, ou seja, o costume dos ancestrais, e o respeito à unidade religiosa e moral da coletividade. Aliás, Orígenes escreveu nesse período: diante de uma provação, o cristão ou sai mártir ou sai idólatra. Nos aproximadamente 250 anos de perseguição iniciada pelo imperador Nero, no ano 54, aliás, no ano 64, através do Édito de Galério, no ano 311, então o cristianismo foi considerado uma religião ilícita e suspeita, cujos membros estavam sujeitos ao aprisionamento, à condenação e à pena capital. E tudo se iniciou basicamente pelos inimigos da cruz. Quem eram? Estes que incitaram esse ódio em todos os tribunais romanos por todo o Oriente Médio e por toda a Europa, África do Norte. Entretanto, esse adágio provou ser verdadeiro. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6, 7. Então os líderes saduceus e os fariseus, que tentaram se manter no poder, com a alegação de proteger a sã doutrina, a verdadeira doutrina, foram os primeiros a serem dizimados e perseguidos pelo Império Romano e quase extirpados. Depois os cristãos, pois o ódio preconizado que trouxe tanta dor a Paulo se cumpriu. Por isso a palavra do profeta Zacarias: ninguém despreze o dia das pequenas coisas. Zacarias 4:10. Isto é, com boas ou más intenções. Sabe por quê? Porque ao seu tempo colherá. Então, quando Paulo está dizendo que não importa que a palavra esteja sendo pregada, ele não quis afirmar de modo algum de uso de meios ilícitos, mas sim de que os inimigos de Paulo, que eram os saduceus e fariseus, mais uma vez conduídos com a perda do poder e do templo e seu controle e seus benefícios, acabaram por incitar o Império Romano contra Paulo e o cristianismo. E por fim, o próprio Império Romano
perseguiu, em primeiro lugar, aos fariseus, aos saduceus, né, que compunham a classe sacerdotal, e posteriormente aos cristãos. Quando ele diz, não importa que Cristo seja pregado de modo lícito ou não ilícito, não está falando de doutrinas, de ritos, de costumes, de aberrações que a gente vê hoje em nosso meio, mas sim de que Cristo, de maneira lícita ou ilícita, ou seja, por agressão, verbalização ou acusação por parte dos fariseus e saduceus o faziam. Se o fizessem, estavam tornando Cristo conhecido diante dos magistrados romanos. Espero que a palavra tenha sido lúcida e que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus.